Olá, nós estamos em multiplataforma no Espaço Aberto pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM e também na TV Câmara pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Eu sou Nelson Gonçalves e o nosso convidado de hoje é o professor de artes, escritor José Reginaldo Furtado, membro do grupo Expressões Poéticas e da Academia Bauruense de Letras, ABL, aqui de Bauru. Ele está na edição do seu 9º livro, entre poemas, crônicas e 2 paradidáticos que a gente vai conversar hoje sobre Floresta Viva. Reginaldo, antes de você conversar conosco sobre esse mergulho na literatura, tanto como leitor quanto como escritor, aqui na conversa a partir do movimento paradidático, ia saber, fiquei curioso, você falou pra gente que lê muito aqui antes, fora do ar, e que só começou a escrever em 2000. Então, como se deu esse processo recente na sua vida? Bom, boa tarde a todos. Obrigado a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre literatura, que é uma coisa que muito me agrada. Digamos assim, esse aparecimento da literatura em minha vida como forma de expressão foi meio que por acaso. Eu cheguei de uma viagem, cansado um dia, não fui trabalhar na segunda-feira, que eu estava muito cansado. À tarde, me deu uma vontade de sentar e escrever. E ali, naquele momento, eu escrevi meu primeiro livro. Naquela tarde, eu escrevi 95 páginas. Foi meu primeiro livro, que foi um livro de poemas. Já tinha um processo, então, de manifestação de linguagem, mas na arte e na informação como professor dentro de você. Aí você passou por processo de texto linguístico, tem sentido? Olha, eu digo que escrever é conversar consigo mesmo e permitir que os outros ouçam essa conversa. Como eu sempre fui uma pessoa que li muito, eu busco essa necessidade em conversar com as pessoas. O fato de escrever é uma maneira de eu conversar com o maior número de pessoas possível. Para o Floresta Viva, que é objeto do nosso espaço aberto hoje, do seu lançamento do 9º livro, você tem uma relação com as artes, é formado em artes pela universidade e os outros livros que eu comentei de poemas e crônicas escritos. O que eu queria tentar tirar de você é de que forma, eventualmente, as artes contribuem para esse processo de montagem dessas histórias na sua cabeça. É uma pergunta que às vezes me fazem. Você é uma pessoa sensível porque faz artes ou fez artes porque é uma pessoa sensível? Eu acho que as duas coisas, essas informações, elas estão corretas, as duas, elas se completam. Como eu sempre gostei muito de música, eu toco um instrumento, toco saxofone, sempre gostei, sempre estive muito próximo à música, mesmo não tendo músicos na minha família. Então fui desenvolvendo essa sensibilidade às coisas da vida. E a música e a literatura, principalmente a poesia, ela lhe permite isso. Ela lhe permite extravasar essa sensibilidade com que você vê a vida. Agora, uma questão básica aqui, mas igualmente importante no seu processo, é que esse despertar de escrever a partir do ano 2000, como a gente citou, ele tem uma bagagem por trás. Você mencionou pra gente fora do ar também que lê muito. No caso aqui, a gente entrando já no Floresta Viva, é uma obra paradidática onde você usa a questão do folclore brasileiro como base, talvez, do roteiro de ação. De que forma esse repertório de leituras contribuiu ou é um processo de pesquisa natural que você já usa para a construção de livros? Não, é um processo natural de pesquisa, não só para a construção de livros, mas voltado para a sala de aula. Na verdade, o conhecimento que eu coloco nos meus livros é o conhecimento que eu acabo tendo que pesquisar para incrementar as minhas aulas. Que nem outro livro que eu tenho de comunicação é fruto de uma aula, de uma palestra, que eu dou essa palestra até hoje em algumas faculdades e as pessoas sempre me perguntavam onde buscar, onde encontrar essas informações. E eu li mais de 90 livros para montar essa palestra. E eles tinham dificuldade em encontrar. Então, para facilitá-los, eu acabei escrevendo um livro. Não era a intenção de escrever um livro. Simplesmente eu ia montar um informativo para transmitir por e-mail. Mas aí foi aprofundando a pesquisa, foi crescendo. O livro já está com mais de 200 páginas hoje. O livro Floresta Viva, ele é uma obra paradidática, como a gente anunciou. Para qual ciclo? De que público nós estamos falando aqui na educação? A partir do 4º ano. Do 4º ano. Do 4º ano. Tá. Fala um pouco dessa história, dessa concepção, usando o nome como referência para você explicar por que Floresta Viva. Floresta Viva porque nós dependemos da floresta. É um organismo vivo, pulsante.
é um processo de interdependência do ser humano, do animal e da floresta. Um depende do outro. E nós não estamos dando o devido valor a isso. E passa também pela questão da desconstrução da nossa cultura popular, do nosso folclore, com a modernização, com a globalização, o acesso via internet de outras culturas descaracteriza um pouco a nossa. Então, cabe à escola e à comunidade e às entidades que cuidam da parte cultural da comunidade não deixar que as nossas raízes morram, se percam com o tempo, se deixe misturar demais, que nem 31 de outubro, que se comemora o Halloween. Eu vejo as crianças nas escolas comemorando o Halloween. É o dia do Saci, pô. Nós temos que privilegiar o nosso Saci, não a abóbora americana. Não que nós não devemos conhecê-la, sim, nós temos que conhecer a cultura dos demais povos, até para que nós possamos entendê-los melhor. Mas nós não devemos deixar que as nossas raízes se percam. Aqui você usa a linguagem do mal na questão da invasão e do índio através do sonho, a relação com o saber, o próprio nome que você escolheu para os personagens tem relação direta com o conteúdo do enredo do Floresta Viva? Os nomes, eles foram escolhidos de acordo com o enredo, com a participação de cada personagem no livro. E outra coisa que foi levada em conta também é a questão da fonética. É como quase que um trava-língua. Tem um cocré, que é o sábio, tem o alapiti, que é o pequeno índio, tem o cuaá, que é o pajé, vai ter a ulemã. Então você trabalha a questão da fonética com os alunos. Você usa a base da linguagem guarani aqui, então? A maioria é guarani, porque existem 2 troncos linguísticos no Brasil, né? Os nomes são usados no guarani. Ok. O Floresta Viva, então, você sugere para uma obra paradidática a partir do primeiro ciclo, ele tem ilustrações para quem está nos ouvindo, sobretudo, e textos, como você compõe esse enredo para poder discutir a questão da floresta? As ilustrações, elas foram feitas pelo Fernando, que é o ilustrador do Jornal da Cidade, e a intenção das ilustrações é tornar o livro mais atrativo e ajudar na compreensão da história. A intenção desse livro, todas as palavras que porventura pudessem gerar algum tipo de dúvida, que fizesse com que os alunos tivessem que pesquisar, elas já são autoexplicativas. Já estão mastigadas. Já estão mastigadas no livro. Então, ali naquela história, você aprende se divertindo. Tem um pouco de mistério, tem magia, porque tudo começa com um sonho. Então, a participação dos entes da florestas que vão ajudar, a curupira, a caipora. A curiosidade aqui, como eu citei que você tem, esse é o 9º livro da publicação, em 2 deles infantis, 2 paradidáticos inclusive. Você usa em outros o mar, a fantasia, aqui a floresta, você vai usando esses elementos para poder jogar com o lúdico, ou depende do tipo ou intenção da obra do ponto de vista paradidático, como funciona? Esse do mar, vou contar a história dele rapidinho para você ter uma ideia de como funciona. Eu estava na festa do Sanduíche Bauru há muitos anos atrás, lá no Vitória Régia. Um amigo meu que é professor em Santa Catarina de designer, ele precisava de uma história para ele trabalhar com os alunos dele a questão de design. Ele ligou para mim 7 horas da noite: Reginaldo, eu preciso de um poema que fale de mar. Eu falei: tudo bem, depois eu faço e mando para você. Ele falou: não, você não tá entendendo, eu quero agora. Eu falei: agora? Eu falei: agora. Falei: então tá bom, vou ver o que eu faço. Aí eu sentei, pedi licença para as pessoas com as quais eu estava, sentei numa mesinha separado e escrevi um poema que chama Lua e o Mar e mandei para ele. Legal. É um poema muito bonito e não tem um processo, simplesmente acontece. Não é quando eu quero que aconteça. Acontece. Tá, você também sugere aqui na sua divulgação a contação de histórias e palestras gratuitas, enfim, uma interação com o autor. Vou deixar um telefone de contato, é esse mesmo que foi publicado aqui, para que a gente possa fornecer às pessoas que estão em Bauru e talvez na região nos ouvindo, pela Rádio Câmara, a oportunidade de conhecer o Floresta Viva e interagir com os processos, sobretudo educacionais, nas suas redes municipais. É o 14 99760 4761, confirma?
Então vou repetir, 14 99760 o 4761 para que você possa contar histórias, conversar sobre literatura, sobretudo para o público infantil e juvenil em Bauru a partir da obra Floresta Viva do José Reginaldo Furtado. Furtado, obrigado por você ter vindo conversar conosco. Agradeço e não percam a capacidade de sonhar. Muito obrigado. Nós conversamos em multiplataforma pela Rádio Câmara no 93,9 FM e nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital. Até o nosso próximo bate-papo.